Glória a Deus, que bênção, você pegou aí a sua Bíblia, pegou a sua palavra do Senhor e nós vamos agora buscá-lo no estudo da palavra, no estudo da verdade. Em Gênesis 5:24, abra sua Bíblia aí em Gênesis 5:24 e vamos buscar o Senhor na adoração pela palavra de Deus. Gênesis 5:24 é o nosso texto base para essa mensagem, parte 3, de minha família, minha imagem e semelhança. Eu sei que Deus vai falar com você hoje em nome de Jesus. Acompanha comigo na tela, Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém. Glória a Deus. Que texto enigmático. Um versículo, mas um versículo que chama a atenção por muitas coisas. Um versículo que chama a atenção pelos seus significados, na sua simplicidade. Há ali sim um depósito, uma semente de verdades que nós devemos observar hoje aqui. É um semente de verdades que não nos deixa dúvidas das maravilhas que o Senhor tem para uma família, as maravilhas que o Senhor tem depositado na sequência familiar. Está falando aqui de uma descendência de Adão. Desde a primeira parte dessa série de mensagens, passamos ali pela descendência de Adão, os seus filhos, e esse contexto do que significa uma família debaixo da imagem e da semelhança de uma boa referência. Você tem uma referência de imagem, uma referência de semelhança, e se adequar a isso, a boa referência, a boa semelhança seria o mais próximo de Deus, o que você tiver como alvo, um alvo de Deus como sua imagem, como sua semelhança. Foi assim com Adão, nós vimos uma distorção que sobreveio sobre a primeira geração de Adão e depois o filho da substituição, o filho da compensação. E essa descendência que veio de Sete, né, que foi esse filho da compensação, segundo os nossos estudos nas mensagens anteriores, agora essa geração prossegue, essa geração vai continuando. E nós temos uma outra geração agora que se levanta e chegamos até Enoque, Enoque da geração de Sete, e já era a sétima geração, desculpa o trocadilho, mas não tem como evitar. Então, das descendências de Sete, o filho da compensação, veio Enos, aquele que passou a invocar o nome do Senhor, e depois chegamos agora a Enoque, a sétima geração, quando acontece algo que ainda não havia sido relatado. Enoque aparece na história como descendência, nesse caráter da compensação. Ele chega como aquele que andava com Deus, ele chega como aquele que tinha uma característica específica, mereceu ser descrito, deixar um registro nessa descendência, e esse registro deixou claro que esse andar com Deus fez com que Enoque obtivesse um resultado, uma resposta que ninguém havia visto ainda. Estamos aqui nas descrições dos primeiros momentos, né, dessa humanidade. É a sétima geração de Adão e parece distante uma sétima geração para os nossos dias de hoje. Que pai é esse que vê uma sétima geração? Que pai é esse que observa uma sétima geração? Mas para Adão não era distante, porque Adão ainda não havia morrido, Adão ainda estava vivo, ele estava acompanhando as suas gerações se multiplicando. Adão viveu muitas centenas de anos, quase um milênio, então ele acompanhou essas gerações todas, né? Com 130 anos ele teve esse filho da compensação, e aí depois viveu mais 800 anos, então ele acompanhou, porque quando a sétima geração nasce com Enoque, havia se passado apenas pouco mais de 600 anos, 622 anos depois do nascimento de Sete, e aí vem Enoque. Então Adão já era um velho, já era um senhor, mas ainda acompanhou o nascimento de Enoque, ele viu a sua sétima geração nascer, vir ao mundo. E isso é significativo, porque é aquele que tinha o ensino, foi isso que nós entendemos
das mensagens anteriores, ele estava imprimindo o conceito de imagem e semelhança, ele estava transferindo o conceito de imagem e semelhança, e agora ele era um patriarca acompanhando a sua sétima geração. Olha só a importância que é para um descendente, para um filho, para um neto, um tataraneto, alguém da sétima geração, você ter diante de si aquele que veio da imagem e semelhança de Deus. Eu lembro que meu avô não é mais vivo, meu avô materno, meu avô paterno, os dois não são mais vivos, mas eu lembro da minha infância, o contato que tive com meu avô materno, e ele falava e ensinava coisas para mim, fazia brincadeiras comigo, me tratava com certo mimo. Avô gosta disso, né? Gosta de ter esses netos próximos, esses netos perto. Eu sei que isso também é uma experiência que quem teve uma infância com um avô próximo, com um avô perto, sempre tem uma boa memória daquilo que o avô fazia, daquilo que a avó fazia, as histórias que contava. Então você tem uma boa ideia do que significa isso para Enoque. Enoque tinha o contato, tinha uma referência próxima. Adão estava ali com ele podia perguntar. Eu quero perguntar a Adão como era essa história do Éden, como foi as suas dezenas de anos, quase uma centena de anos que você passou ali, o que aconteceu, como é que foi dar nome a tudo, né, que estava vivo, como é que foi falar, andar com Deus. Olha só a expressão que a gente está usando. Adão, como era andar com Deus? No pôr do sol, no fim da tarde, se encontrar com Ele, conversar com Ele, porque não há uma descrição aqui de que isso era mais comum. A gente já viu nas mensagens anteriores, parecia uma certa dificuldade, não tinha mais essa convivência. Então era normal um neto querer saber, era normal um neto perguntar o que é que tá, como é que era ali no Éden, o que era esse momento com Deus. Conta as histórias, meu avô. E o patriarca contar essas histórias e dizer como eram os sentimentos, e dizer como era a convivência, e contar essas histórias que avô conta, só que o seu avô sendo Adão, você imagina a riqueza que ele tinha para falar sobre árvores, as árvores que ele comeu fruto. Agora me diz como foi aquele momento da serpente, eu quero saber para não errar. Então você conta o erro em forma educativa, né? Educando os seus netos para que não haja mais nenhum problema, e aí você não tenha mais um erro em sequência, mas antes tenha impresso na sua vida a imagem e semelhança daquele que perfeitamente existe do eterno. A imagem e semelhança sendo consolidada, a imagem e semelhança sendo aprumada na sua geração. Esse era o contexto que eu imagino em Enoque. Na linha da primogenitura, é citado como o pai da sétima geração. O pai da sétima geração chegou nesse nível, onde tinha exemplos. Enos era vivo, com a sua insígnia de invocar o nome do Senhor. Sete, a compensação, era vivo. Adão estava vivo, ele estava cercado ali de bons exemplos, de imagem e semelhança. Então, como era essa família, a sétima geração da família, debaixo da imagem, debaixo da semelhança? Alguma coisa foi passada, alguma coisa foi ensinada e de uma forma segura, retida por Enoque. Enoque reteve os ensinos, a transferência de imagem e semelhança. Isso fica claro quando observamos a postura dele nessa descrição que temos. Quando se fala da descendência de Adão, quando se fala de como foram os filhos de Adão, se dá a descrição daquele que produziu seus filhos, a idade em que produziu seus filhos, a contagem final dos dias, e se diz que morreu. Foi assim, é assim a descendência quando fala de Adão, é assim quando vai falando de Sete, quando fala de Enos, mas quando chega em Enoque algo muda. Dá-se a contagem da descendência, dá a contagem da sua idade, mas deixa uma descrição inovadora nessa descrição da descendência. No livro da descendência de Adão, quando chega em Enoque, a descrição é que ele andava com Deus.
Não há outra descrição parecida com nenhum outro dos primogênitos de Adão. Na descendência da primogenitura, não há nenhuma outra descrição igual. Quando se fala de Enoque, aí diz-se, esse andava com Deus. Não diz que os outros não andavam, mas diz que esse andava. Tá? Sim, para Enos a busca de que ele invocava, a partir dele se invocou o nome do Senhor, mas para Enoque era diferente. Com Enoque algo tinha mudado. Com Enoque a insígnia era particular, era pessoal. Se Enos marca uma história a partir dali, se havia um nível de invocação do nome do Senhor, com Enoque foi diferente. Com Enoque era particularizado, com Enoque era voltado para ele. A descrição é particular, é dele. Ele andava com Deus. Ele caminhava com Deus. Halar é o verbo original para esse andar. Então, andar com Deus é viver com Deus. No aramaico antigo pode ser descrito como heler. Então, esse andar com Deus, esse caminhar com Deus também pode ser entendido como aquele que fazia viagens. Era um viajante, poeticamente falando. Enoque era um viajante, ele estava nessa vida como quem viaja. Era um viajante que sabia, o viajante ele vai voltar para casa. O viajante ele viaja, mas ele volta. Existia uma função, nem sei se ainda é chamada assim, mas era o caixeiro viajante. É aquele que viajava para fazer o seu comércio, então ele viajava, fechava negócios. Não deve ser chamado mais com esse nome, deve ter um nome moderno para isso. Consultor de vendas externas, alguma coisa assim. Então ele viaja, faz os seus negócios, é um viajante, depois ele volta. Ele volta para a sua central, ele volta para a sua base. Olha só como era encarado a vida. A vida de Enoque era encarado como aquele que viajava. Era um viajante diante de Deus. Esse viajante ele tinha um modo de vida, que é o halar. Ele andar com Deus era um modo de vida diante de Deus. Então era aquele que tinha um modo de vida, um estilo de vida, uma forma de viver que era diferente dos demais. Imagine o que eu estou lhe dizendo. Estou falando que Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, quando foi gerar sua geração de compensação, deu uma insígnia, um emblema sobre a vida de Sete e a sua geração, também imagem e semelhança. E ali veio a imagem e semelhança sendo consolidada, sendo condensada em toda essa família. Uma família que andava com Deus. Como é esse testemunho sobre família? Eu quero isso na minha casa, eu quero isso na minha família. Se alguém observar a minha família, for lembrar da minha família, for falar da minha família, que fale assim. Uma família que andava com Deus, uma família que caminhava com Deus, uma família que estava diante de Deus. Eu quero que falem isso das minhas filhas. Eu estou treinando minhas filhas para serem mulheres que caminham com Deus, mulheres que andavam com Deus. Outra expressão para ralar é aquele que tributa. Aquele que dá tributos a Deus, tributa a Deus em adoração, tributa a Deus com os bens, tributa a Deus com aquilo que vale. O que é tributar? Tributar é pagar pedágio, tributar é pagar os tributos, né? Pagar é dar a Deus aquilo que lhe é devido, não sonegar o que é devido a Deus. Você sabe, essa linguagem fiscal, uma linguagem que é debaixo de lei, é uma linguagem legal. Então é uma linguagem de leis, o tributo, uma lei tributária, você não pode descumprir. Então Deus tem uma lei tributária, tributo de adoração, tributo de louvor, tributo de oferta. Ofertar a Deus é tributar. Vimos isso, a semelhança, a importância que Deus dá aos tributos que lhe são devidos quando falamos na nossa primeira mensagem sobre Abel e sobre Caim. Não sonegar aquilo que é próprio, não sonegar aquilo que é de Deus. Deus guarde a sua casa, a sua família, que você não sonegue as ofertas ao Senhor, não sonegue a sua adoração ao Senhor, oferta e adoração. Então não sonegue ao Senhor aquilo que é devido a Ele, aquilo que é dele. Não sonegue ao Senhor aquilo que é próprio, aquilo que é mandamento, aquilo que é lei acerca das coisas do Pai. Se é para ter imagem e semelhança de Deus, que seja uma imagem denotativa,
uma imagem esclarecedora, uma imagem que quem olhar veja quem é você, veja o significado. Esse andava com Deus, esse era viajante de Deus, esse era um adorador de Deus, era aquele que pagava os tributos ao Senhor, tributava a sua vida ao Senhor. Assim foi com Enoque. Tinha ali a estigma da imagem, a estigma da semelhança, e agora temos a estigma do tributo, aquele que tributava o Senhor, não sonegava aquilo que lhe é de direito. Porque aquele que sonega as coisas que são de direito de Deus é aquele que está cometendo uma infração. Ele está indo contra a lei, né? Fora da lei. Ele está querendo viver como aquele que não tem lei, aquele que vive na anomia, né? Aquele que vive sem lei, aquele que vive fora da lei, conforme falamos nas mensagens anteriores. Acompanhe essa série. Depois dessa mensagem, você pode retomar as mensagens anteriores e entender na sua completude. Mas acompanhe essa até o final e você vai perceber o link que temos com os dias de hoje. Não podemos ser infundados, querer viver fora dessa ordenança do Senhor, querer viver como aquele que não tem honra em pagar os seus tributos a Deus, não tem honra em viver diante das graças do Senhor, porque aquele que paga tributos deve receber seus benefícios. Se você paga seus tributos e não recebe benefícios, alguém está descumprindo a lei. Porque a lei é essa, você paga seus tributos para receber seus benefícios. Se algo está ocorrendo de errado, alguém está descumprindo a lei. Que não seja você. Mas se alguém não está garantindo seus benefícios, quem está errando é ele, não é você. A minha pergunta-chave é: Deus descumpre? Porque você pode fazer um link, claro, é um link de definição. Como é que é no reino dos homens? Se você paga seus tributos, mas cadê os benefícios? A gente reclama muito dos benefícios, né? Paga ao governo os seus tributos, mas o governo não dá qualidade, ou pelo menos um certo nível, para que você tenha os seus benefícios garantidos. Mas a minha pergunta é: o Estado pode até não garantir os seus direitos, os seus benefícios, mas com Deus é assim? Aquele que tributa a Deus, tem alguma dúvida de que Deus cumpre com os seus benefícios? Tem alguma dúvida de que Deus pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos? Tem alguma dúvida de que Deus é infiel? Que Deus é esse em quem você crê? Você crê nesse Deus que, se você por um acaso tributar a Ele, Ele é um Deus que descumpre aquilo que Ele empenha como palavra? Enoque andava com Deus, Enoque tributava com Deus. O modo de vida de Enoque era aquele que não sonegava a Deus aquilo que lhe é devido. Então algo ali marcou uma geração, algo ali marcou a sétima geração de Adão. Algo que considerava que o modo de se viver era um modo em que se pagava tributos a Deus, sabendo, crendo que ele sim era aquele que devolvia em benefícios, porque ele era merecedor de receber esses tributos, mas era um Deus que também abençoava aquele que assim procedia. Onde vemos uma caracterização desse tipo? Acompanha comigo. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:5, versículo 6 também.
Quando o escritor de Hebreus vai falar de Enoque, ele se obriga a falar dessa viagem que Enoque teve de fazer, né, que é a complementação do versículo que nós lemos, teve que falar dessa viagem, trasladação, desse traslado, desse movimento, se moveu, né? Foi um viajante mesmo. Moveu-se de um lado para o outro, de uma esfera para outra, de um nível de vida para outro nível de vida. Assim foi Enoque. E quando o escritor de Hebreus vai falar, ele dá o conectivo, ele dá a explicação, ele dá o link para entendermos. Enoque andava com Deus, tributava a Deus. Esse até é o significado do nome Enoque nos dicionários. É aquele que é dedicado. Enoque se dedicava a Deus, e o escritor de Hebreus foi explicando que isso era pela fé. Percebo que aqui eu estou na 7ª geração de Adão. Adão teve a experiência do Éden. Adão teve a experiência da proximidade. Adão teve a experiência antes da sua queda. Era um outro nível, né? Caiu de nível. Então ele teve a experiência do outro nível. Ele podia contar, ele podia afirmar essas experiências, mas Enoque não teve. Ele podia viver, Adão viveu e contou o que viveu, mas Enoque não. Então o que Enoque fazia em andar com Deus, em ser viajante do Senhor, em ser um tributo, em dar um tributo a Deus, um tributarista, em dar um tributo a Deus, em ter um modo de vida dedicado a Deus, era por fé. Porque ele não via, ele não teve essa experiência que Adão teve. Era só de ouvir falar. Então ele decidiu experimentar. Ele passou a andar com Deus. Ele passou a ter vivência com Deus. Não a vivência no Éden, porque não havia mais entrada no Éden. Ele não entrou mais no Éden. Mas ele decidiu andar, mesmo na terra, tributando a sua vida a Deus. Era uma experiência nova. Era um modo de vida diferente. Vivendo aqui na terra, um modo de vida de experiência, um modo de vida de convivência com Deus, um modo de vida diferente, diferente do que se havia ali, porque houve uma descrição inédita. Ninguém andava assim com ele. Ninguém vivia do jeito que Enoque vivia. Ninguém tinha um modo de vida como Enoque apresentava. Ninguém era como Enoque. Por isso que a descrição é sobre ele. Enoque, sim, andava com Deus. Eu tinha uma geração que invocava o nome do Senhor, mas o estilo de vida, de tributo a Deus, está registrado para Enoque. A partir de Enoque, algo aconteceu. Na 7ª geração, algo se moveu. Na 7ª geração, um outro nível se instalou. Enoque se apresentava como alguém que tinha um nível de fé tal que mereceu um registro. Era alguém que andava com Deus. Andava como? Pela fé, onde a gente obteve aqui. Essa fé, essa confiança de quem é Deus, foi o que deixou o escritor de Hebreus impressionado. Quando ele foi descrever o que era fé, ele usou Enoque como modelo. Então a história de Enoque foi se propagando de geração em geração, até chegar na época do escritor de Hebreus, que deixou registrado, deixou escrito e chegou agora até a nossa geração. E a nossa geração agora escuta, por meio dessa mensagem, Enoque desenvolveu um nível de fé tal que conseguia um modo de vida, um jeito de viver, expressando essa sua fé, ficou conhecido como aquele que andava com Deus. Enoque não esteve no Éden. Enoque não era Adão. Enoque não teve experiência de Adão, mas pela fé ele quis uma experiência com Deus. Então se assemelha a mim, se assemelha a você. Você não esteve no Éden, eu não estive no Éden, mas eu posso hoje, pela fé,
andar com Deus. Hoje eu posso, pela fé, exercendo minha fé, tendo confiança, como o escritor de Hebreus vai explicar no versículo seguinte, é aquele que se aproxima de Deus, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Enoque fez isso. Se aproximou crendo que aquele a quem ele pagava tributo também podia suprir com benefícios. E que benefício! Ele andava com Deus e depois fez uma viagem, foi trasladado. A experiência aqui do relato, alguns estudiosos têm várias teorias acerca, mas a experiência aqui, como diz o autor não experimentou a morte, ou pelo menos o estilo de morte que nós conhecemos. Não foi achado o corpo. Não havia corpo. Foi o primeiro em que não houve corpo. Quando acontece a trasladação de Enoque, Adão já havia morrido. Mas não há registro de que alguém escondeu, que ninguém achou o corpo de Adão. Não há esse registro. Então dá para se entender que Adão sim foi enterrado, se abençoou aquele momento, foi a morte do patriarca, aqueles seus descendentes honraram o seu momento de passagem, deve tê-lo enterrado, não me pergunte onde, não vou lhe dizer. Mas com Enoque não houve isso. A experiência foi que ele foi transladado, não morreu, viajou. Ele estava aqui como viajante, voltou para casa. Voltou para casa sem experimentar a agonia da morte. Tem gente que morre em paz, né? Que Deus assim abençoe nossas vidas, que você consiga ter esse exemplo, morrer debaixo de paz. Mas algo que a gente vai experimentar. Com Enoque não aconteceu. A descrição foi que ele voltou para casa numa viagem, fez uma viagem. Poucos são os registros desses que fazem uma viagem, ou daqueles em que o corpo não foi achado. Moisés, o corpo não foi achado. Elias foi também arrebatado. Então teve isso. Onde está o corpo de Enoque? Não se sabe, ninguém viu. Ele viajou, mas não sem antes ser especificado de que a vida de Enoque, o modo de vida que ele escolheu, foi um modo de vida tal que ficou reconhecido. Enoque agradou a Deus. Tributar a Deus é agradável aos olhos dele. Um modo de vida, um estilo de vida dedicado a Deus, Deus se agrada. O testemunho sobre a vida de Enoque foi aquele que agradava a Deus. Não diz que os outros não agradavam, mas a partir de Enoque havia um testemunho. A partir de Enoque havia uma insígnia nova. A partir de Enoque um ícone novo foi instalado, aquele que agradava a Deus. O escritor de Hebreus explica, isso é fé. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Então a marca de fé foi instalada a partir de Enoque. Essa diferença entre as gerações. Tinha geração que invocava, mas o que chamou a atenção para registrar na sétima geração foi a fé. A fé que agradava, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé que agradava, a fé que trazia um agrado. Isso estabeleceu na vida de Enoque um novo nível. Porque não basta só ir para o culto, não basta só estudar pormenores, né, as bobagens que a gente vê às vezes na internet, perguntas tentando ser capciosas. Adão tinha umbigo ou não tinha? Meu Deus! Né? Não adianta só você estudar essas coisas, estudar, o melhor é o arminismo, não, o melhor é o calvinismo. Meu Deus, vai se perder por isso. A pergunta aqui é, a sua experiência, o seu tributo,
Você tributa a vida, você dedica a sua vida a Deus, a experiência é essa. Porque o que agrada a Deus é esse nível de fé, de confiança, de se aproximar, de tributar a Ele, sabendo que Ele é esse Deus que também te traz benefícios. Crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E o galardão que veio sobre Ele foi aquele que viajou, aquele que voltou, não experimentou a agonia da morte. Galardoador daqueles que o buscam. Nem precisou ver. Adão via lá no Éden. Se encontrava a cada fim de tarde. Via no Éden. Esse nem precisou ver. Lembre de Tomé. No final já do Evangelho de João, faltou a reunião de Jesus. Depois Jesus apareceu de novo. Agora Tomé estava presente. E aí é que ele confirma, agora eu estou acreditando. E Jesus joga uma pérola, esfrega no rosto de Tomé uma pergunta confrontadora. Quer dizer que agora que você está vendo é que você crê? Que pergunta forte. Porque você vê, agora passou a crer? Então Jesus solta uma pérola que fica para os nossos dias. Bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Bem-aventurado é feliz. Feliz é aquele que crê sem ter visto. Feliz sou eu, porque exerço a minha fé naquilo que eu não estou vendo. Feliz é você que exerce a sua fé naquilo que não está vendo. Feliz são aqueles que têm fé, certeza das coisas que você nem enxerga. Pela fé, Enoque andava com Deus. Pela fé, tributava. Você está vendo? Mas está tributando? Bem-aventurado é você. Feliz é você. Hoje a gente tem uma busca incessante por felicidade, não é não? É. Hoje todo mundo quer ser feliz. Se você fizer uma enquete, o que é que você mais quer na sua vida, a resposta vai girar em torno disso. Só que para alguns a felicidade pode ser comprar uma Ferrari. Meu Deus, só um pouco. Para outros a felicidade pode ser eu quero a minha família bem. Eu quero a minha família estável, eu quero a minha família em tranquilidade, eu quero saúde. Tem gente que a felicidade é ter saúde, é nobre. Tem gente que a felicidade é ser sábio para tomar boas decisões na sua vida. Quanto vale a sua felicidade? Tem gente que busca felicidade em coisas efêmeras, em coisas bobas. Tem gente que busca felicidade em algo tão sem firmeza, tão sem consolidação, tão sem substância, que às vezes quando não tem, não acha, porque sem substância já é. Então é muito fácil, aquilo que é muito rápido, que é muito líquido, chega na sua mão e pode escorrer. Então é muito simplório, é muito sem noção. Chegou na sua vida e escorreu pelas mãos, ela já vive uma infelicidade. Estamos no Setembro Amarelo. Se você precisa conversar sobre as suas decepções, sobre a sua falta de felicidade, se isso está maltratando, você está causando alguma doença, se isso está mexendo a ponto de lhe imputar uma depressão, se você sente que não está mais suportando, pode nos procurar nas redes sociais. Tem as redes sociais aí do Ministério Efraim, Efraim Apostólico. Procure por Efraim Apostólico no Twitter, procure por Efraim Apostólico aí no Instagram, passe uma direct pra gente. Vamos conversar. Nós podemos te ajudar a você achar um caminho de ser chamado bem-aventurado. Essa é a dica de Jesus Cristo para você hoje em Setembro Amarelo. É uma luta a favor da vida. Então, a favor da vida, a dica de Jesus para você: bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Tem algo melhor para você se a sua busca da felicidade está sendo mal lograda, se a sua busca de felicidade não está tendo êxito. Você se sente infeliz,
você se sente tristonho o tempo todo, você sente que está passando por algum transtorno, você sente que tem um problema. Esse problema é um problema que está te levando a uma depressão. Você precisa conversar, encontrar um modo de vida. Se inspire agora em Enoque. Aquele que tinha um modo de vida dedicado a Deus, ele não passou por infelicidades constantes. Porque na vida a gente tem sim decepções, na vida a gente enfrenta problemas, mas isso não é um constante para aquele que se dedica a Deus, para aquele que tem uma entrega a Deus, para aquele que tem um caminho firmado de tributo ao Senhor. E Jesus complementa essa história dizendo isso para Tomé. Bem-aventurado, feliz é aquele que crê sem ver, é aquele que tem fé. Desenvolva a sua fé, você vai ver como isso vai ser libertador. Desenvolva a sua fé, você vai ver como você vai conseguir melhorar a sua vida, a sua forma de vida, o seu modo de viver vai ser muito melhor. Enoque entregou a Deus aquilo que havia de mais valioso, a sua própria vida. Tem gente querendo entregar a vida para a morte. Enoque entregou a vida para Deus, nem experimentou a morte. Morte na Bíblia tem vários significados interessantes, tá? Essa morte física faz com que você tenha uma viagem. Agora você vai ter um contato com algo eterno. Mas a segunda morte que a Bíblia fala, a segunda morte de quem a Bíblia deixa claro uma definição, essa primeira morte é uma viagem para algo mais duradouro, tá? Eternidade. Mas a segunda morte significa um afastamento de Deus na eternidade toda. Então, ai daquele que experimentar a segunda morte. Porque a segunda morte é um tipo de escravidão, ela não te dá uma boa paga. Romanos 6,23 fala que dessa morte diz que um salário do pecado é a morte. Então, um salário. Você vai trabalhar para receber morte como salário. Meu Deus. Mas o dom gratuito de Deus, olha só. Né? Enquanto alguns trabalham arduamente em torno do seu pecado e a sua paga é a morte, o presente, o galardão gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então nós temos aí a dualidade, aquele que trabalha pelo pecado, aquele que trabalha contra as ordenanças de Deus, aquele que trabalha contra os princípios eternos, tem como paga desse seu trabalho uma morte, que é a separação de Deus pela eternidade toda. Enquanto que aquele que confia, se aproxima de Deus confiando que Ele é presenteador daqueles que o buscam, recebe um presente gratuito, a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Que maravilha! Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Enquanto se estavam experimentando, Adão havia morrido. Se estavam vendo como eram, os primeiros mortos que estavam aparecendo, gente. Enoque inovou. Pela fé, foi trasladado, não se achou pouco. Pela fé, algo inaugural. Aconteceu algo inaugural. Ele andava com Deus, não experimentou. Mas para Enoque era mais fácil, porque ele podia confirmar com Adão que tudo isso existia. Aquele papo lá com Deus, é verdade, Adão, confirma. E ele confirmava. A partir de Enos se invocou o nome do Senhor. Enos, como ele se invocou? Me explica. E ele podia explicar para Enoque. Então, para Enoque era mais fácil do que para a gente. Judas só tem um capítulo. Eu vou te mostrar 2 versículos de Judas. Judas 14, versículo 14, Judas, versículo 15. Será que para Enoque era mais fácil mesmo? Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades,
para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Era mais fácil para Enoque? Enoque andava com Deus. Enoque tinha sua experiência com Deus. Já aprendemos que é uma experiência de fé. E serviu de modelo, de exemplo para mim, para você. Exemplo de fé. Nós nos movemos com Deus também pela fé. Andamos com Deus pela fé. Estamos com Deus pela fé. Enoque tributava a Deus pela fé. Mas para ele era mais fácil. Nota o contexto com que Judas vai descrever. Alguns estudiosos falam que Judas está apoiando o livro apócrifo de Enoque. Não é o que se trata aqui, tá? Ele não está apoiando o livro, ele só está falando sobre a tradicional lei oral judaica. Né? Passado de geração em geração, de que Enoque teve um papel subliminar um papel diante da sua geração, um papel importante diante da sua geração, sublime. Ele teve um papel de pregar, ele teve um papel de ministrar, ele teve um papel de profetizar, ele confrontava a geração. A sua vida dedicada a Deus era uma vida atuante. A vida dele diante do Senhor, que ele andava com Deus diante da sua geração, era uma vida que mexia com a sociedade ao seu redor. Dá para notar que se você vai confrontar a sociedade falando sobre aqueles que são chamados de ímpios, as suas obras que impiamente praticavam, são os irreverentes diante de Deus. Esses ímpios são aqueles que não têm reverência diante de Deus. Esses ímpios são aqueles que não honram a Deus. Então, na época de Enoque, tinha gente que não honrava. Note que a terra já estava bem multiplicada. Já tinha muita gente nascida. Aqui é um relato apenas da descendência de Adão, mas nós sabemos desde o princípio. Teve um povo que se afastou. Teve um povo que saiu caminhando. Teve um povo que foi sendo gerado de outro contexto. Teve gente que matou jovem e disse: eu preciso ser resguardado também 70 vezes 7. Você viu na mensagem anterior dessa série. Então não tá no mundo onde só tem gente da mesma imagem e semelhança, meu filho. Tinha gente aqui já com um cabedal de maldade, já tinha gente aqui com histórico de maldade, já tinha gente aqui com histórico de irreverência diante de Deus, já tinha gente aqui que não buscava as verdades do Senhor. Por isso que ele chegou aqui e já marcou um território. Quando Enoque veio, já marcou, estabeleceu um conceito. Enoque andava com Deus, porque tinha gente que não andava. E Enoque não somente andava com Deus, mas ele expressava esse andar com Deus. Ele tributava a Deus, mas ele demonstrava que era um modelo. Ele exercia o seu modelo. Ele profetizava dizendo: vai vir Deus nas suas santas miríades, para vir com justiça, para vir com juízo. Ele profetizava assim. Isso ficou registrado na lei oral tradicional judaica. Pesquisa sobre a lei oral, você vai ver. Eles levam a sério. Passado de geração em geração. É verdade. Depois se tem, claro, o livro de Enoque é um livro que é um livro importante, né? Nos manuscritos de Qumran é um livro que está guardado, está preservado. Não é um livro canônico, não é um livro bíblico, tá? Mas é um livro que tem, assim, a sua importância, até mesmo histórica. Mas não foi escrito por Enoque, pelo menos na versão que foi achada, foi ele que escreveu, claro. Mas se sabia na lei oral judaica que Enoque agia com profecias, que Enoque confrontava a sua geração. Por isso Judas deixou escrito, deixou registrado, chegou até os nossos dias de hoje. Não está apoiando o livro apócrifo, mas ele está dizendo, todo mundo sabia ali.
Ele está falando da que a lei oral judaica estabelecia. Todo mundo conhecia essa história, todo mundo sabia. Ele confrontava. Enoque trazia verdades. Ele falava sobre esse juízo, ele teve essa visão profética. Lá vem o justo no meio das suas miríades. Ele estava citando dois momentos proféticos. O momento de Deuteronômio 33, quando há a entrega da verdade, há a entrega da palavra a Moisés para o povo judeu, a entrega da palavra. Como foi que Moisés escreveu em Deuteronômio 33? Ele descreveu, lá vem o Senhor, no meio das suas santas miríades, entregar o quê? A conduta, entregar a lei, entregar a ordem. Ele veio entregar os princípios. Porque sem princípios você não consegue viver. É anomia, né? É sem a organização da lei. É aquele que vive fora da lei. Então ele vem entregar o que era ao justo. Vem entregar o princípio, as bases, para que você andasse com Deus. Enoque andava com Deus. Então foi isso que ele estava dizendo. Já estava profetizando para as suas gerações. O Senhor vai vir. O Senhor veio entregando as suas miríades. Profeticamente ele estava falando do Deuteronômio 33, quando Moisés vai descrever. Foi assim que eu recebi a verdade, o Senhor nas suas santas miríades. Isso depois vai estar exposto em Apocalipse 5, na visão profética de João. Apocalipse 20. João vê o Senhor e as suas santas miríades. Ele vê os livros sendo abertos, o livro da vida, onde quem está escrito tem um julgamento favorável. João vê exatamente o que Enoque profetizava. Ele vê que a lei foi entregue em Moisés, mas ele vê que também vai ser aberto um livro de justiça, um livro de juízo, um livro chamado Livro da Vida. É um livro contrário à morte. Enoque não experimentou a morte. E ele profetizou um livro que evita a segunda morte. Um livro que não afasta você eternamente de Deus, mas, pelo sinal, é um livro de vida, vida eterna com Deus. Quem está escrito nesse livro tem o julgamento favorável. Esse andava com Deus, esse vai ter uma vida. Esse não verá a segunda morte. O julgamento, Enoque profetizava isso. Era parte do seu tributo. Andava com Deus. Ele profetizava e confrontava aqueles que impiamente se procedem, aqueles que agem como se Deus não existisse. Agem como se não existisse lei, anomia. Impiamente praticam suas obras. João, quando vê, ele fica atônito. Mas ele vê um julgamento. Quem é que está com o nome escrito no livro da vida? É aquele que vai dizer, andava, aquele para qual vai ser dito, andava com Deus. O que você quer para a sua família? O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua casa? Que vem um relatório como esse é aquele que andava com Deus. Você quer o nome dos seus filhos escritos nesse livro? Ou você quer ouvir, quer que a sua família escute, quer que os seus filhos escutem um confronto como aquele de Jesus? Você só acredita se vê? Temos que cuidar dos nossos filhos, a nossa imagem e semelhança. Então que a sua imagem e semelhança seja uma semelhança digna. Seja um modelo para que ele possa olhar e dizer, tenho que ser a mesma imagem e semelhança do meu pai, aquele que anda com Deus. Será que os seus filhos, olhando para a sua vida, podem dizer isso? Meu pai, minha mãe andam com Deus. O nome deles está escrito no livro da vida. Então, pela fé, eu vou modelar o meu pai, vou ser a imagem e semelhança da minha mãe. Eu vou andar com Deus. Será que é assim que acontece na sua casa? Se não chegou a hora de você agir como Enoque, profetizar para a sua casa, o Senhor vai vir no meio das suas santas miríades. E vai trazer a justiça, vai trazer o juízo, e nós temos que estar preparados. Será que os seus filhos veem você tributando a Deus?
Será que eles veem você nas suas ofertas agradando a Deus? Será que os seus filhos veem você adorando? Essa oferta é a adoração. Essa oferta é o tributo. Ou veem você infringindo uma lei? Essa lei que Enoque disse é pela fé. Pela fé você tributa a sua vida a Deus, pela fé você dedica a sua vida a Deus, pela fé você sustenta o reino. Você tem sustentado esse reino? Enoque até confrontava, você tem levado uma palavra para outros? Enoque não ficou inerte. Eu ando com Deus, não preciso me preocupar com os outros. Ele levava a verdade para os outros. Você tem levado a verdade para os outros? Tem feito um esforço em levar a verdade para os demais? As pessoas precisam ouvir a sua verdade para mudarem seu estilo de vida, mudarem o seu jeito de passar a tributar como você também tributa. Porque aí vai encontrar um nome escrito no livro da vida. Quando o Senhor vier com as suas miríades, você terá o julgamento favorável. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família, que seja a imagem e semelhança daquele que tributa a Deus. Eu quero abençoar essa pessoa que está do seu lado, eu quero abençoar esse lugar onde você está. Que seja um lugar de tributo ao nome do Senhor. Quero abençoar a sua vida, o seu coração, a sua mente. Que você seja uma pessoa que tributa a vida a Deus, assim como a imagem e semelhança que vemos em Enoque. Sem ver, desenvolveu fé. Fé para andar com Deus. E recebeu um galardão. Não viu a morte. Que assim seja sobre a sua vida, receber esse galardão daquele que não verá a segunda morte. Não ficará separado de Deus, porque já vive com Ele, já tem uma vida diante de Deus, uma vida daquele que anda, que caminha, que tributa a Deus aquilo que é mais valioso, não sonega aquilo que é de Deus. Olha, se é de Deus, não sonegue, entregue a Ele. Se é de Deus, não sonegue, entregue a Ele. Modelo de Enoque. Eu quero orar por você e peço que você ore junto comigo. Ore depois de mim. Repita as palavras, porque eu sei que essa oração pode mudar a sua vida hoje. Repita comigo. Pai, em nome de Jesus, eu entendo essa mensagem. Essa mensagem muda a minha vida. Eu agora entendo. A vida de Enoque é um modelo. A vida de Enoque é um ensino para a minha vida. Senhor, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor por tributo. Eu vejo essa imagem, eu vejo essa semelhança, e assim como Enoque, eu quero ter esse testemunho de alguém que agrada ao Senhor. Eu quero agradar a Deus. Quero ser a tua imagem. Quero ser a tua semelhança. E hoje, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Para assim como Enoque, aconteça também comigo. Que o meu nome esteja nesse livro. Que o meu nome esteja no livro da vida. Aquele que faz separação entre os que vivem e os que morrem na eternidade. Eu te agradeço por essa oportunidade e te peço, Senhor, que sobre a minha vida o Senhor venha com as suas miríades de bênção e possa estabelecer em mim uma rota de salvação. Eu entrego a minha vida
ao Senhor com tributo. Quero andar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero abençoar você. Pai, no nome de Jesus, seja abençoado. Seja abençoada. Esses que estão ouvindo essa palavra, essa mensagem, que tenham a imagem e semelhança do Senhor. Que o Senhor os guarde e os abençoe em nome de Jesus. E em tudo, eles consigam observar como tributar ao Senhor, como dedicar a vida ao Senhor. Que sejam, Senhor, abençoados por Ti e deem um testemunho, a profecia de que o Senhor virá nas suas miríades para entregar a justiça, para entregar o juízo, e que o nome deles esteja escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Se foi a primeira vez que você fez uma oração desse tipo, uma oração em que você cita, está se entregando ao Senhor, eu peço que você entre em contato conosco nas redes sociais. Pode mandar um direct aí para o Efraim Apostólico no Instagram, e nós conversaremos com você, te explicaremos o que significa essa oração e temos certeza que você caminhará diante desse aprendizado, assim como foi com Enoque, aquele que teve a sua vida mudada, um estilo de vida dedicado a Deus. Nós conversaremos com você sobre esse estilo de vida. Nos procure aí nas redes sociais e nós teremos o prazer de abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amados, nós estamos aqui também com esse trabalho, o Ministério Efraim em Teresina. Se isso tem abençoado a sua vida, se isso tem movido você, mexido com a sua casa, tem abençoado aqueles que com você escutam essa palavra, então considere também contribuir com o nosso ministério, considere também abençoar esse trabalho. É um trabalho que não recebe nenhum auxílio governamental, não recebe nenhum auxílio institucional, ele sobrevive apenas de doações. Então, se você gostaria de doar para esse trabalho, para esse ministério, o Ministério Efraim em Teresina, então você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, ou então acessar esse link que está aí na tela, né? picpay.me/Efraim Apostólico. Você vai ser direcionado para esse app aí do PicPay, um app seguro, que você pode fazer a sua doação de uma forma mais confortável. Se você pretende doar de uma outra forma, também pode nos contactar nas redes sociais e nós te diremos como fazer. Então você pode abençoar esse ministério para que ele continue exercendo as suas funções na forma como temos feito, e também vai ser uma bênção para você. Aquele que tributa ao Senhor, tributa por fé, crendo que, se aproximando dele, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, que isso seja de bênção para a sua casa, seja bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje também, pessoal, com a comemoração, a celebração da nossa ceia, Santa Ceia do Senhor. Eu quero celebrar a ceia com você aí onde você está, na sua casa, onde você se encontra assistindo essa palavra, essa mensagem. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Eu peço que você pegue os elementos que você separou aí na sua casa, o suco de uva e o pão. Nós vamos orar ao nosso Deus, buscar ao nosso Senhor, fazendo esse ato que é um ato de fé, é um ato de condução de fé, é um ato de bênção, é um ato de quem confia mesmo em Deus, quem sabe que o Senhor é aquele que está prometendo e ele vai cumprir. Ele prometeu que no último dia ele preparará para nós uma ceia e nos espera nesse último dia para cear conosco. Ele prometeu que não provará mais do suco da uva nem do pão até aquele dia em que provará conosco, em que estará conosco tomando essa ceia. Isso é uma promessa e nós cremos que ele realmente vai cumprir. E se você crê, tem essa fé, pode fazer esse ato de redenção, esse ato de confiança, esse ato daquele que anda com Deus, é aquele que está crendo que ele vai cumprir essa promessa. Então a ceia é para aqueles que creem que o Senhor vai exercer o cumprimento da sua palavra através da ceia. Nós sabemos disso, que o Senhor vai se revelar para nós naquele dia, trazendo esse banquete especial
e nós comemoraremos com ele em nome de Jesus. Então eu peço que você segure aí os elementos da ceia, nós vamos orar e buscar ao Senhor em nome de Jesus. Antes eu quero ler para vocês uma passagem que está em 1 Coríntios, porque isso é muito forte para mim. É uma mensagem de bênção de Paulo. No 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Modo de vida. Assim como Enoque, esse é um modo de vida. Anunciar a morte do Senhor até que ele venha é um modo de vida, um modo de viver diante desse Deus maravilhoso, diante desse Deus todo-poderoso. Hoje nós estamos aqui celebrando essa ceia. Então, abençoamos o suco de uva que você tem aí, abençoamos o pão que você tem aí, que sejam consagrados ao Senhor. Pai, consagramos esses elementos diante de Ti, nessa nossa fé, a fé que é a celebração da ceia, a fé que é esse momento de santidade, esse momento de busca pelo Senhor, esse momento de anúncio. Nós estamos aqui anunciando que o Senhor morreu e ressuscitou e aguarda por nós até aquele dia, até o dia em que o Senhor virá. O Senhor virá, então celebrará essa mesma ceia conosco. Aqui é o nosso ato de fé. Então que ninguém aponte o dedo para um ato de fé como esse, mas antes também celebre conosco, crendo que o Senhor virá e trará nas suas miríades, junto das suas miríades, a justiça e o juízo. E o nosso nome está escrito naquele livro, é assim a nossa fé, porque temos andado com o Senhor, temos caminhado com o Senhor, não experimentaremos a segunda morte, antes estaremos contigo na eternidade. Então nos abençoa em nome de Jesus, abençoa esse momento em cada lar, em cada casa, onde essa pessoa estiver fazendo esse ato, seja tremendamente abençoado, seja consagrado esse pão, consagrado esse suco de uva, e ao tomarem, que eles sintam a tua presença renovar o seu interior, renovar o seu coração, renovar sua mente. Aqueles que precisam de descanso sejam descansados em suas forças renovadas. Aqueles que precisam de cura sejam curados em nome de Jesus. Aquele que precisa de libertação seja liberto, seja livre para a honra e glória do nome do Senhor. É assim que nós profetizamos, é assim que nós abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode comer do pão onde você está aí, com as pessoas que estão aí do seu lado. Faça no coletivo, você está aqui comigo também. Coma esse pão, porque é a celebração dessa ceia maravilhosa e santa do Senhor. Pode comer do pão. Beba também do vinho, do suco da uva. E que isso seja bênção para a sua vida, seja bênção para a sua família, seja bênção para a sua casa. Minha família, minha imagem e semelhança é a família que celebra a ceia do Senhor, é a família que é abençoada pelo ato da fé, pelo ato de fé, crendo que o Senhor é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. E aqui é o seu momento de buscar a Deus também pela ceia. Então que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. Seja um tempo maravilhoso na tua casa, um tempo maravilhoso na tua família, que todos possam declarar as bênçãos do Senhor e vir um relatório novo sobre você, que a sua família anda com Deus. Esse seja o relatório sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, uma família que anda com Deus, uma família que caminha com Deus, que os seus filhos sejam chamados assim, os filhos que andam com Deus, que caminham com o Senhor. Que assim seja na vida deles e assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti. Que o Senhor te levante para ti
tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém e amém. Glória a Deus. O Senhor abençoe a tua vida em nome de Jesus. Voltamos na quarta-feira com mais uma Efraim Live. Nos siga nas redes sociais e você não vai perder nenhuma das nossas agendas. Todos os eventos do Ministério Efraim aqui em Teresina estão sendo avisados nas nossas redes sociais. Então nos procure nas redes sociais, nos siga. Siga também o nosso canal aqui no YouTube. Compartilhe essa mensagem para outras pessoas em nome de Jesus. E que possamos também abençoar outras em nome de Jesus. Então nos siga na quarta-feira às 19 horas. Teremos outra Efraim Live com a pastora Aratuza. E todo domingo, 10h30 da manhã, estamos aqui também para trazer essa palavra de vida pelo Efraim Live aqui no nosso canal no YouTube. Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus. Nos vemos na próxima, pessoal. Shalom, shalom, graça e paz.